Sabe aquela situação que parece não ter lógica nenhuma? A pessoa paga uma dívida e ela só aumenta? Pois é, parece absurdo, mas essa é a história real que a gente vai desvendar hoje. Essa pergunta não é só um exercício de imaginação, não. Foi exatamente o dilema de um caso real, onde a matemática parecia ter sido jogada pela janela e a única coisa que sobrava era a frustração. Bom, a nossa história começa justamente aí, com uma dívida que parecia infinita e um sentimento de impotência total diante dos números. Então, vamos conhecer o personagem principal dessa trama, o Empório Sabor Real. Para manter o negócio funcionando, eles fizeram o que muitas empresas fazem: pegaram um empréstimo de capital de giro. O valor? Pouco mais de R$ 203 mil. E um detalhe importante: os nomes aqui, claro, foram trocados para manter o sigilo. E olha só, os donos do empório eram do tipo que queriam resolver a vida. Agiram de total boa-fé, fazendo vários pagamentos adiantados. A ideia era clara: quitar a dívida o mais rápido possível. Eles estavam fazendo a parte deles, e muito bem. Só que aí vem o problema. Os extratos do banco eram uma verdadeira caixa preta. Mesmo com todos esses pagamentos extras, a dívida simplesmente não diminuía como deveria. Para o advogado que cuidava do caso, era um pesadelo. A sensação era de que a causa estava desmoronando, não por falta de direito, mas por falta de conseguir provar o óbvio com números. E aí fica a pergunta: o que acontece quando a lei está do seu lado, mas os números parecem estar escritos em outra língua? Bom, aí começa uma verdadeira batalha nos bastidores. Uma luta técnica bem longe dos olhos do juiz. O advogado se deparou com a verdadeira muralha. Pensa só, um contrato gigante cheio de cláusulas que ninguém entendia, métodos de cálculo que pareciam segredo de Estado e extratos que, em vez de responder, só criavam mais perguntas. O medo ali era muito real, o medo de perder um caso ganho por causa de um detalhe técnico. Foi aí, nesse beco sem saída, que veio a virada. O advogado percebeu que precisava de reforços e trouxe um parceiro estratégico, um assistente técnico especialista, alguém que pudesse finalmente decifrar aquele enigma financeiro. E o trabalho desse especialista não foi superficial, não. Ele mergulhou de cabeça no contrato, nos extratos e começou a investigar cada detalhe, cada linha, para encontrar os problemas que estavam escondidos ali. E logo veio a primeira grande descoberta: o índice de correção do contrato. O banco usava o CDI. E o que é o CDI? É um índice que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles. Não é um índice de inflação oficial feito para contratos com o consumidor. Olha só essa comparação, que deixa tudo bem claro. De um lado, o CDI, uma taxa que quase sempre é mais alta, engordando a dívida. Do outro, o IPCA, que é a nossa inflação oficial, que reflete o custo de vida real. Só essa escolha do banco já era suficiente para desequilibrar todo o contrato. A segunda descoberta foi ainda mais direta. Ao analisar a cláusula de inadimplência, um número saltou aos olhos. A taxa de juros de mora era de 2,99% ao mês. E qual o problema disso? Simples. O contrato cobrava quase 3% ao mês em caso de atraso. A lei brasileira, no entanto, é claríssima. O limite é de 1% ao mês. Era uma cobrança abertamente ilegal, quase 3 vezes maior que o permitido. Não tinha nem o que discutir. E a terceira descoberta foi um pouco mais escondida, mas igualmente danosa. A análise mostrou uma capitalização oculta. Basicamente, os juros eram aplicados 2 vezes no mesmo mês. Isso ia inflando a dívida de uma forma silenciosa, sem nenhuma transparência. Ok, com todas essas bombas na mão, o desafio agora era outro. Como transformar essa análise técnica complexa em uma prova simples, direta e principalmente inquestionável para a justiça? E a resposta foi o parecer técnico. Esse documento foi a bala de prata do processo. Ele pegou toda aquela informação financeira complexa e traduziu tudo numa narrativa clara, com cálculos precisos, virou uma prova que o tribunal simplesmente não podia ignorar. E o resultado disso tudo? Uma reviravolta espetacular. O momento em que a justiça finalmente apareceu. Não em palavras, mas em números. Dá uma olhada nesse quadro, é impressionante. O banco dizia que o empório ainda devia quase R$ 17.200, mas o cálculo certo, depois de tirar todas as ilegalidades, mostrou outra realidade. Não só não havia dívida, como o supermercado tinha um crédito para receber de mais de R$ 11.600. É uma inversão total.
No final das contas, a gente está falando de uma virada econômica de R$ 28.833,93. Esse número é a soma da dívida que deixou de existir e do crédito que o cliente passou a ter. Uma mudança de cenário gigantesca que só foi possível por causa da prova técnica. E é super importante ressaltar isso. Essa vitória foi uma parceria. Foi a tese jurídica brilhante do advogado, combinada com a prova robusta do assistente técnico. Juntos, eles entregaram não só o resultado financeiro, mas também a paz de espírito para o cliente. E essa é a grande lição desta história. Nesse caso, ficou muito claro que o assistente técnico funciona como o advogado da parte técnica do processo. Um defende a lei, o outro defende os números. E isso faz a gente pensar, né? Principalmente quem é da área jurídica. Quantos casos por aí não dependem de um detalhe técnico que parece impossível de alcançar? Um cálculo, uma cláusula, um número escondido. Se essa luta contra números indecifráveis soa familiar, a lição deste caso é clara. Fortalecer a argumentação com uma prova técnica sólida pode transformar um desafio em vitória. Para quem quiser saber mais, o link para uma conversa sem compromisso nenhum está aqui na descrição. Agradecemos por acompanhar esta análise.